Que bom. Caros amigos, Heitor, Sônia, Lírio, Carmen, amigos que nos acompanham também pelo Instagram, que estamos aqui contribuindo com a divulgação da palavra cristã e espírita por outros meios possíveis aqui. Muita alegria, viu, Heitor, que eu escuto a sua menção a respeito dos trabalhos que fizemos no início agora da retomada da Sociedade Espírita Aprendizes da Fraternidade. Realmente nós tivemos a bendita oportunidade de contribuir, de aprender, de aproveitar o momento e dar a nossa contribuição nos aspectos jurídicos, organizações, junto com uma turma muito bacana, né? Que nos ajudaram aí todos a fazer com que o centro tivesse aí o que está fazendo hoje, mesmo em pandemia, reunindo-se em estudo, reunindo-se em reuniões de explanação do Evangelho, o que é muito bacana, muito bom e saboroso até ver que todo o esforço valeu a pena e tem valido a pena. Hoje nós estávamos aqui pensando, até conversando com o Heitor, sobre o que nós vamos refletir nesta noite de explanação do Evangelho, de exposição doutrinária espírita. Aí o Heitor falou aquilo que a gente tem muito medo. O tema é livre. Quando eu falo o tema é livre, a gente fica solto para falar tanta coisa e tanta coisa para ser falada, tanta coisa por ser abordada, né? E é interessante que agora há pouco, antes de entrarmos aqui na transmissão, conversando com o Heitor, ele estava se lembrando dos nossos amigos lá de Arenápolis. Jô, Dona Inês, Ivone, Marisa, tanta gente lá. E o tema que nós escolhemos aqui para nossa reflexão, nesses breves minutos que nós teremos, é justamente uma exposição que nós fizemos lá em 2004. Achei a mais antiga aqui e é atual porque tem tudo a ver com o que nós sempre precisamos refletir, aprender, reforçar para conosco mesmo, que é refletir a respeito da importância de gostar de nós mesmos, de amarmos-nos, aprendendo a gostar de si mesmo é o tema. É o tema de um livro, inclusive, um livrinho bem pequeno, curtinho, mas de muita profundidade nos seus ensinamentos, de Louise Hay, uma autora norte-americana que, aos 90 anos, desencarnou em 2017, mas que deixou sua marca em diversos países. Por que falar sobre isso? Nós estamos vivendo um momento, como nós sabemos, e Heitor falou agora há pouco na sua prece, a respeito de uma situação que é inegável. Momento talvez mais grave pelo qual nós já passamos e talvez nem imaginávamos passar. Nós que somos espíritas, que estamos estudando a doutrina espírita há certo tempo, e desde que a doutrina espírita veio a lume, em abril de 1857, já estava bem evidente ali um novo momento pelo qual a Terra estava sendo convidada a passar. Nós temos conversado sucessivamente sobre isso ao longo dos anos, e cada vez mais nos últimos anos, quando diziam que no ano 2000 poderia ser o fim do mundo, aí depois criaram, não é 2000, é 2012 que é o fim do mundo, e ficavam sempre criando essas teses. Pessoas que têm a liberdade de pensar, como qualquer um de nós, de que o fim do mundo chegaria. Existiu, por último, agora em 2019, a expectativa de que o mundo ia acabar em 2019. Não acabou em 2019, mas em 2019 estamos sendo visitados por uma pandemia. Justamente Covid-19, porque esse vírus foi descoberto e se alastrou a partir do final do ano de 2019, da Ásia para todo o mundo. São dias realmente são dias de convulsões na Terra. São fenômenos fisiológicos de diversas ordens. Terremotos, tsunamis, enchentes, catástrofes, porque a natureza vem também dando a resposta do maltrato que nós, humanidade, estamos dando para a natureza. Catástrofes de todas as ordens. Convulsões, nós podemos dizer, que estamos passando por este momento.
convulsões agora, sobretudo com a pandemia da Covid-19. Mas essas convulsões, muito mais que fisiológicas, muito mais que ocorrendo de forma no relevo, na vegetação, no clima da Terra, essas convulsões se operam na intimidade de cada um de nós. São convulsões de ordem moral, que vem se operando na nossa intimidade, nos convidando dia após dia a fazermos escolhas. Somos livres para fazermos as escolhas que quisermos. O que nos leva a refletir a respeito de uma lei de Deus, que é a lei de liberdade. Podemos escolher o que quisermos escolher. Ninguém nos força, nos obriga, nem Deus nos obriga. Ao contrário, nos cria com simplicidade, nos cria sem conhecimento, e ao longo das nossas experiências vamos adquirindo oportunidades de recolher as sementes que plantamos, sejam sementes do bem, sejam sementes que precisarão ser tratadas e resgatadas e reparadas por nós mesmos. Então vejamos, fazemos escolhas o tempo todo. E por conta das escolhas que temos feito para conosco, para com a família, a sociedade, a natureza, a vida tem nos devolvido também, fruto das nossas ações no pensamento, nas palavras ou nas atitudes, a vida, por uma questão de justiça e de amor para conosco, porque temos a oportunidade de reparar amorosamente sempre, a vida nos devolve em oportunidades de aprendizado constante. No corpo ou fora do corpo, continuamos a viver. No corpo ou no mundo espiritual, a vida é de evolução constante. Na visão espírita, nós somos criados por Deus para evoluir, para nos aproximarmos de Deus. Cada um avançando de acordo com seus esforços. Quem se esforça, se empenha mais, caminha a passos largos. Quem tem um pouco mais de preguiça, de indolência espiritual, quem caminha ainda murmurando, reclamando, deixa de aproveitar as oportunidades e fica na retaguarda. Mas, de uma forma ou de outra, nós vamos caminhando, evoluindo. A reencarnação, a oportunidade de estarmos agora vivendo num corpo material, habitando um corpo material, em determinada cidade, em determinado trabalho, em determinado contexto social, familiar, é a oportunidade constante de evolução, de aprendizado, de evolução intelecto, moral, por meio do trabalho, dos estudos, pela convivência, sobretudo, sendo testados o tempo todo, passando por provas, testes, pelos quais nós mesmos nos programamos pelas nossas atitudes do passado e assumimos esse compromisso para conosco mesmos, decorrente do nosso uso de liberdade, para que em cada encarnação, em cada reencarnação, possamos continuar avançando. A missão da reencarnação é a nossa evolução, mas também é outra, é contribuir com Deus, que trabalha incessantemente e conta conosco na condição de seus co-criadores, co-trabalhadores, colaboradores. Temos, então, o tempo todo ocasião de fazermos escolhas. Agora, nesse período de pandemia, nós todos somos visitados pelas dores. Porque assim como temos liberdade e ela vem associada à responsabilidade, ou seja, a assumir as consequências daquilo que nós fizemos para conosco em primeiro lugar, porque todo mal que fazemos a outra pessoa, a um grupo familiar, a outrem, fazemos a nós em primeiro lugar. Então, tudo aquilo que nós fizemos de equivocado por escolhas não inteligentes, não salutares, estamos recebendo, pela lei de responsabilidade, a oportunidade dessas reparações. E a pandemia nada mais é do que uma reparação coletiva por conta das escolhas equivocadas, menos saudáveis, que temos feito ao longo dos séculos. São diversas as convulsões, como nós dizíamos, mas quando nós estamos passando por uma epidemia, é inegável que nós vamos sofrer ao ver, por exemplo, numa televisão, num jornal, na internet, uma criança que foi abandonada
em Israel, na praia, ao relento, porque o pai não conseguia nem carregar mais. Estão passando por guerras. É natural que nós nos chocamos e sofremos ao ver pessoas sofrendo no outro lado do mundo, com doenças, com privações de alimento, com todas as situações dificultosas, porque nós somos sentimento. É natural que nós sintamos também, porque não somos indiferentes. A indiferença, aliás, é a falta de conexão de nós para conosco mesmo, porque nós somos filhos de Deus, somos amor também. Deus é amor, justiça ao infinito, misericórdia. Então, todas as vezes que nós caímos em indiferença, estamos nos desconectando do Deus que habita dentro de cada um de nós. Isso em falando de uma epidemia, mas quando nós estamos vivendo uma pandemia como agora, não tem como não sermos alcançados, não somente indiretamente, mas diretamente por tudo que tem nos acontecido. Quem de nós não tem alguém na nossa família doente, ou recuperando, ou convalescendo, ou que já veio a passar pela morte do corpo, está vivendo espiritualmente? Quem de nós não sente uma saudade de alguém querido que desencarnou por conta dessa doença? Ou seja, é uma doença pandêmica. Não é somente nós em Mato Grosso, no Brasil, o mundo inteiro. O mundo inteiro, cada ser humano tem sentimentos. E muitas vezes, como bem lembrou o Heitor, fazendo a prece de abertura, nós somos visitados por momentos de desesperança, de medo, de achar que tudo não vai ter jeito. Quantas vezes nos bate a tentação de desistir daquilo que nós estamos fazendo e nos propomos a realizar? A tentação de cair em reclamação, em queixa sistemática, em não produtividade, inatividade, em desânimo. Nós temos esses momentos de tristeza, de depressão, todos nós temos, em grau maior ou menor, momentos de desânimo. E se não cuidarmos, caímos sim em depressão, em desespero, em queixa sistemática, que não nos ajuda, não produz, ao contrário, só nos traz mais dificuldades. Porque além da pandemia, nós temos os nossos dramas pessoais. Cada um de nós temos as nossas provas ou as nossas expiações. As oportunidades de nos tornarmos melhores, nem sempre aproveitando do bem que nós fizemos, mas colhendo as consequências responsavelmente do equívoco que plantamos. Na Terra ninguém está vivendo em férias. Na Terra ninguém está aqui passando por um momento de spa, de lazer constante. Ao contrário, se estamos reencarnados, neste momento, sobretudo, é porque temos sim necessidades de domar as más inclinações que nós trazemos. Ah, você fala isso, mas você faz tanta coisa errada. Realmente, cada um de nós ainda erramos muito. É interessante que nós erremos, não deliberadamente, mas procurando acertar. Isso compete ao esforço de cada um. Mas nós já sabemos que se conhece o verdadeiro seguidor de Jesus, não porque ele fala demais de Jesus, não porque prega, porque faz palestras, estudos. Nós reconhecemos o verdadeiro seguidor de Jesus, não porque tem conhecimento, ou tem muito tempo numa igreja, na outra, no centro espírita, não. Mas pelo esforço que esta pessoa faz, cada um de nós, em nos conhecermos, em nos conhecendo, domarmos-nos nas nossas inclinações não benéficas que todos nós trazemos, os vícios. Tudo isso estamos dizendo apenas para refletir que, por mais que estejamos passando por pandemia, e o fato de ter uma pandemia não significa dizer que nós deixamos de ter as nossas próprias dores individuais, agravadas da pandemia. Diante de toda a situação, a proposta de Jesus é muito clara. Ame. Ah, mas eu quero me sentir amado. Ame mais. A proposta para nós cristãos nada mais é, neste momento e sempre em nossas vidas, do que um esforço para que nós possamos cada vez mais exercitar o amor em nossas vidas. Jesus é muito claro. A proposta é amar, se
se entregar ao amor, ao sentimento. Ainda que nós tenhamos muito de orgulho, de egoísmo, de vaidade dentro de nós já avançamos, mas podemos fazer mais ainda, exercitando o amor, a humildade e as virtudes em nossos dias. Hoje, ainda de manhã, conversando com o amigo Fred, ele falou: Nestor, você vai fazer palestra hoje? Fala sobre a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá é muito interessante. E me mandou, por imagem, que ele tirou a foto do livro, mandou, e vou ler aqui para nossas reflexões, porque é exatamente isso que, desde o primeira frase dessa obra tão significativa para nós espíritas, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, está ali uma mensagem do Espírito de Verdade muito clara nesse sentido, a respeito disso que estamos falando. E diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Veja só. Os Espíritos do Senhor. No livro Paulo e Estevão, que é considerado um dos clássicos romances da doutrina espírita, da literatura espírita, de autoria do espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, está muito claro ali que o Espírito Santo, na visão espírita, é a reunião desses espíritos que acompanham Jesus, muitos deles desde a formação do planeta, junto com Jesus, auxiliando as pessoas, influenciando para o bem em todas as épocas da humanidade. E é exatamente isso que está aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Olha só, o que o Espírito de verdade está dizendo para nós? Eles se movimentam, recebendo o comando divino, para que estejam aqui conosco, como estrelas cadentes, a iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Que cegos? Nós. Nós que muitas vezes permitimos que o orgulho, a vaidade, o egoísmo nos cegasse a visão espiritual e dificultasse o progresso nosso individual e coletivo da Terra como um todo. Mas prossegue a mensagem. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. O que o Espírito de verdade está dizendo para nós aqui? Que para nós espíritas, que já temos o cuidado de estudar a doutrina há um certo tempo, sabemos que se trata do próprio Jesus que está nos falando isso aqui. Ele diz: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Então vejamos, qual é o verdadeiro sentido da vida? Da vida humana, da vida individual ou da coletividade? Conforme nós estamos acabando de falar e refletir, a evolução para o amor, para a luz, para o bem de cada um de nós, de cada uma de nossas famílias, de toda a coletividade da Terra. Esse é o verdadeiro sentido. É para isso que nós somos criados, para evoluir pelo amor, tendo Jesus como nosso modelo principal, para que possamos nos basear na conduta dele, nos espelhar na conduta dele. Como diz na música que o padre Zezinho da Igreja Católica compôs, e me recordando aqui do tempo que frequentava a Igreja Católica, que gostava muito dessa música, diz assim que um dia uma criança me falou, é uma conversa de um adulto com uma criança, o que era preciso para ser feliz. E a resposta: amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, viver como Jesus viveu. Enfim, trazendo diversos exemplos de como que Jesus é importante para nós. E ao final do dia, diz a canção, eu sei que eu seria muito mais feliz. Claro, esse é o verdadeiro sentido, a nossa felicidade plena com Jesus. E prossegue o texto. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens,
para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam em um extremo, de um extremo a outro do universo. Então, olha só, os espíritos que acompanham Jesus desde os primórdios estão aqui fazendo uma analogia com um grande concerto, do qual nós somos convidados a participar. Não apenas a assistir, mas de fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição, com o nosso jeito, com o nosso entendimento, com o nosso esforço, com o nosso sentimento. E somando aos sentimentos de outras pessoas, as outras vozes, as outras preces, fazer com que esse hino sagrado seja entoado, tocando o coração das pessoas. Sobretudo agora, neste momento de dor e sofrimento para toda a humanidade. E encerra a mensagem assim: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós, ou seja, nós não estamos abandonados. Em todos os momentos, no momento da dor da perda, da dor da traição que nós sofremos ou da traição que nós produzimos, da dor da perda de uma oportunidade, da dor da despedida de uma alma querida que parte do mundo físico para o mundo espiritual, diversos momentos de dúvidas, de mágoas, de, infelizmente, situações que nós ainda trazemos, em todos os momentos, nós não estamos sozinhos. O tempo todo temos direito a orar. E todos, cada um de nós, temos os nossos benfeitores espirituais, o nosso anjo de guarda, guia, protetor, mentor, seja qual for o nome. Cada um de nós tem o seu próprio, que nos acompanha. Cada grupo familiar tem um que é o benfeitor da família. Cada centro espírita, cada igreja, cada empresa, enfim, todos aqueles que estão ali para fazer o bem dentro daquele contexto, somos atendidos o tempo todo. Antes da dor acontecer, já temos os bons pensamentos, as vozes alertas que falam na nossa consciência, nos ajudando. E ele encerra assim: amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Muito claro aqui. A proposta é amai-vos. Amai-vos também uns aos outros. É sobre isso que nós queremos refletir. A importância do amor. Porque nós, infelizmente, não somos bem educados muitas vezes para gostar de nós mesmos. Às vezes nos forçamos em certos movimentos que não são sinceros nem francos, são falsos. Muitas vezes somos mal educados, não que nossos pais, avós, professores tenham sido maldosos, que não nos queriam bem, não, mas é porque eles também aprenderam de forma equivocada muitas vezes mostrando para nós que o importante é tirar vantagens, é ser astuto, ou é se fazer de vítima, ou é reclamar e não agir. Tudo isso que temos em nossa intimidade veio de heranças culturais, genéricas ou mesmo familiares. Nós somos educados num mundo extremamente machista e racista. Por isso que se fala tanto hoje do racismo estrutural, como se fosse normal debochar das pessoas, da sexualidade das pessoas, da cor da pele dos outros. Isso, como? Uma criança não cria isso sozinha, ela aprende isso. Um adolescente repete isso. E nós, muitas vezes, estamos repetindo padrões equivocados de não gostar de nós mesmos. Porque, às vezes, escutamos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, ou ainda hoje, escutamos que nós não merecemos ser felizes. Que o importante é agradar os outros. Que o verniz social, o que aparece nas fotos, nas redes sociais, é mais importante do que o conteúdo realmente. Como se as pessoas todas não tivessem suas dores, seus sofrimentos, suas provas individuais. Claro que todos nós temos. Por isso que Louise Hay,
escreveu o livro Aprendendo a Gostar de Si Mesmo, porque a proposta da vida é cuidar de nós mesmos para que nós possamos ter saúde mental, amando-nos, respeitando-nos, nos valorizando. Então, Louise Hay, ela era uma criança órfã e muito bonita, foi criada em orfanatos diversos. E quando ficou já jovenzinha, foi estudar em Nova York. E lá ela teve diversos momentos de dificuldade desde a sua juventude, muito ainda um reflexo do que viveu na infância, foi abusada sexualmente e não viveu em lares comuns como a maioria de nós. Ainda jovem, muito bela, ela trabalhou, certo momento, acompanhando cavalheiros em eventos, era modelo, era muito bonita, e ela teve condição de se casar muito jovem. E ainda casada, ela começou a estudar psicologia, e o seu marido veio a falecer, e ela continuou os estudos. E Louise Hay iniciou, em 1970, um trabalho de atendimento às pessoas da Igreja Católica, onde ela frequentava, como se fosse um verdadeiro grupo de autoajuda, ou digamos assim, de terapia coletiva, escutando as pessoas e demonstrando para essas pessoas a importância de dominar os pensamentos negativos e colocar no lugar deles pensamentos positivos e ter uma visão favorável e positiva da vida, uma filosofia positiva em relação à vida, ou uma psicologia positiva, podemos dizer. Então, após vários anos de trabalhos, ela compilou um guia de referência detalhando as causas mentais da maioria das doenças. Dizia ela já naquele tempo que muitas das doenças, ou se não quase todas, têm uma origem no pensamento equivocado da pessoa para com ela mesma, de suas crenças negativas em relação a ela mesma. E por conta dessas crenças pensadas, faladas e somatizadas, a pessoa desequilibrava as suas próprias células num pensamento, como se fosse um pensamento hipnótico dela para consigo mesma, fazendo com que as células se desequilibrassem, produzissem doenças, e ela propõe então a importância de cuidar e curar o próprio corpo por meio de reflexões, de meditações, de visualizações terapêuticas, de exercícios diversos. Então ela escreveu o primeiro livro dela, que é Cure Seu Corpo. Esse livro é tido como o livro que inaugura o estilo literário que conhecemos hoje como sendo autoajuda. Ela foi a primeira a escrever sobre isso. E ela teve a oportunidade, Louise Hay, de fazer isso com ela mesma, porque ela foi diagnosticada com câncer. E ela considerou todas as alternativas. Como nós, quando vamos no médico, passamos por uma bateria de exames. Veja, uma bateria de exames é uma coisa que já vai nos atacar. Depois temos que tomar um monte de remédio, como se fosse um coquetel de remédios, para combater a doença. E ela falou assim, eu não vou combater o meu corpo. Eu vou fazer exercícios de visualizar as células sendo curadas, tratadas. Vou falar para comigo mesmo, ela dizia, com carinho, acolhendo a doença e tratando o meu corpo aos poucos, a fim de que eu fique bem. O que aconteceu? Então ela desenvolveu um intensivo programa de afirmações, de visualizações, e ela, com 6 meses depois de diagnosticada com a doença, fez o tratamento ordinário, mas fez esse tratamento, digamos, alternativo, de uma visão positiva da vida e sobre ela mesma, amando-se, cuidando-se. No ano de 1980, ela escreveu um outro livro, que foi depois foi traduzido para diversos países, Você Pode Curar Sua Vida. Foi traduzido para 25 países. E ela ficou durante 13 semanas consecutivas na lista dos livros mais vendidos, que é catalogado pelo New York Times, um dos maiores veículos de comunicação do mundo. Esses grupos que ela foi formou então instituições, ONGs, associações, fundações. Ela tinha um grupo inicial com 6 homens portadores do HIV, da AIDS. 3 anos depois eram 800 pessoas frequentando. Ela foi ampliando seu trabalho, escrevendo sobre isso, e uma de suas obras, singela, mas de muita profundidade de interesse,
é justamente aprendendo a gostar de si mesmo. Ela faz ali uma proposta de que nós possamos dar alguns passos nesse sentido, de olhar para dentro de si e gostar de si mesmo, e amar-se. Isso é fundamental nesses dias de pandemia, a fim de que não caiamos em desespero, em desesperança. Ao contrário, que possamos ver a vida como essa oportunidade de sermos aprendizes, de sermos amigos, de sermos acolhedores e também de buscarmos ajuda quando precisarmos de um diálogo fraterno. Porque nós todos estamos juntos, crescendo, e somos cada um responsáveis por nós mesmos. Então ela fala da importância do amor, de amar a si mesmo, que existe um Deus que habita em nós. Vejamos o seguinte, ela fala isso antes de existir qualquer livro de autoajuda, e ela não tem conhecimento, ou não tinha conhecimento, da doutrina espírita. Mas tudo que ela coloca encontra ressonância na doutrina espírita, porque a proposta cristã nada mais é do que essa. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, concomitantemente, ao mesmo tempo, exercitando amor por mim, amor ao próximo. E isso agrada a Deus. Ela diz, realmente, temos dificuldade para nos amar, mas é possível aprender. Ela tem aqui 11 passos. Lógico que hoje nós não conseguiremos abordar todos esses passos. Vamos falar de alguns deles, numa passagem rápida aqui, cada um deles. O primeiro, não se critique. O segundo, não se assuste, não se deixe assustar. O terceiro, seja amável, gentil e paciente. O quarto, pense com bondade a seu respeito. O quinto, relaxe. O sexto, medite e visualize. O sétimo, elogie-se. Podemos dizer, valorize-se. Né? O oitavo passo, apoie-se. O nono, tenha carinho com o negativo. O 10º, cuide de seu corpo. E o 11º, faça o exercício do espelho, que ela dá uma dica aqui de como fazer o exercício do espelho. Vamos passar alguns desses passos com mais cuidado. Isso aqui dá para falar o dia inteiro, nosso tempo não é tanto para isso. Então, o primeiro, não se critique. Temos o mau hábito de fazermos ataques destrutivos a nós mesmos, de nos considerarmos as pessoas piores que existem, de olhar só o lado negativo que possivelmente nós trazemos, carecendo de iluminação, de autoiluminação, e ficamos destacando isso como se fosse importante, bonito e saudável para nós, e não é. Ficar com ataques mentais, eu sou um burro, tudo que eu faço dá errado, bem que me disseram que eu não ia dar certo na vida, o professor falou uma vez. Peraí, estou sendo produtivo falando isso? Estou sendo produtivo para o mal, não produzindo coisas boas. É importante que nós aproveitemos cada situação e cada pensamento que nos chegue e não querer combater esse pensamento. Quando vem uma ideia de que, olha, eu não tenho direito de ser feliz, eu errei aquela vez, eu fiz uma coisa errada e por causa disso, de forma alguma. Ao contrário, cada dia, cada minuto, cada respirar nosso é uma oportunidade de dizer para nós mesmos, eu sei que eu sou um filho de Deus, um espírito imortal, que eu já me equivoquei na vida, mas estou aprendendo com isso, estou num momento novo e vou parar de me criticar. Louise Hay diz assim, e se você tivesse uma deficiência física, você ficaria o tempo todo falando dessa deficiência física? O que acontece com as pessoas com deficiência? Elas se superam. Está aí, tem Paralimpíadas. A pessoa se supera e faz melhor do que fazia antes. Então, da mesma forma, é importante aceitar a nós mesmos, da forma como nos apresentamos, sem acomodações com aquilo que nós podemos melhorar, mas aceitando tudo que nos aconteça para que possamos dar os próximos passos. Porque tudo aquilo que nós falamos, nós plasmamos energeticamente ao nosso derredor. Então, falar bem e não ficar se criticando, mas falar, eu tenho direito de ser feliz. Interessante que Louise Hay diz, eu não sei qual dos passos aqui, se está aqui nessa ou não, mas é interessante o que ela diz, uma passagem que nós somos educados muitas vezes, ela diz, a ficar colocando só o nosso lado negativo. E nós passamos a acreditar que nós somos só defeitos, só deficiências, e não
valores que somos realmente. Então ela diz o seguinte, que uma das técnicas que ela utilizava era, quando ela acordava, ela às vezes acordava e não estava muito bem fisicamente. A pessoa quando acorda está com a cara meio amassada, não está maquiada, mulher e tal, cabelo está meio de bruxa, né? Ou de bruxo, ou nem temos mais cabelo, seja lá qual for a situação, enfim. Ela não se sentia muito bonita quando acordava. E ela olhava assim no espelho e falava, nossa, que coisa horrível. Então ela criou uma técnica, naquele tempo da fita cassete, ela gravou elogios para ela mesma. Então ela ia escovar os dentes ali, fazer necessidade, ela levava o gravador para o banheiro e apertava, você está linda, você hoje vai ter um dia muito feliz. E ela olhava para ela no espelho, se cuidando, fazendo sua higiene pessoal, e falava, eu sou linda, hoje eu vou ser feliz. Fazendo esse exercício. E no final de tudo ainda tinha aplausos que ela gravou, como se fosse ela se reconhecendo com direito de ser feliz e de ter palavras positivas, falar positivamente. Nós devemos pensar, mas também falar, a palavra tem muita força e energia. Por que não falar para nós mesmos? Cada um de nós, neste momento ou em exercícios constantes, eu sou um filho de Deus, Deus me ama, tenho direito a ser feliz. Nesse dia de hoje serei mais feliz do que fui ontem. Isso, falando, é um exercício. Nós podemos fazer isso. Ela diz aqui o seguinte, segundo passo. Não se deixe assustar. Nós podemos fazer uma analogia com cultive a serenidade. Porque nós temos a mania de ficar sempre focado no negativo. E ela até diz o seguinte, se uma pessoa está trabalhando na sua sala, no seu ambiente, é chamada na sala do chefe. A pessoa já vai, ai meu Deus, vou mandar embora, ai meu Deus, vai acabar com tudo, ai vai brigar comigo. E não era nada disso. Às vezes ele chamou para um outro assunto, mas nós temos um negativo tão forte às vezes em nós, que impedimos de fluir o lado positivo e de reconhecer os momentos bons. Quando uma pessoa faz um exame médico e é diagnosticado com um nódulo, por exemplo, muitos de nós temos o hábito de já pensar, é o pior, vou morrer, e já começa a sofrer por antecedência. E deixa de viver durante um bom tempo nesse movimento ansioso de pensar no negativo e achar que o pior vai acontecer. E aí vem o resultado, não é nada daquilo. E a pessoa perdeu dias, semanas de vida, de criatividade com coisas negativas. Então é possível ser realista, mas agir sempre com otimismo, com serenidade. E ela diz o seguinte, faça o exercício de substituição por imagens do nosso gosto. Quando vier uma ideia negativa, feche os olhos, pense num pôr do sol, no mar, numa paisagem, algo, um filme, um filho, uma alma querida, que nós na hora fazemos com que aquela nuvem de negatividade seja dissipada e o bem, o amor que está no tesouro dos nossos sentimentos brote e nos ajude a caminhar com mais alegria. Seja amável, gentil e paciente é o terceiro passo. Ela fala que a paciência é como um jardim. A gente não sai arrancando as coisas que não dão certo. A gente tira a erva daninha e transforma em adubo, inclusive. Mas a cada dia, paciência, porque nenhuma rosa, nenhuma flor, nenhum fruto vai nascer de um dia para o outro, mas é regado, é amado. Seja gentil, paciente e amável. Então ela pergunta assim, de que tipo de jardim você gosta? O que é que você quer que aconteça na sua vida? E quais são as sementes que você precisa plantar para que essas coisas aconteçam? Então, perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos. E as respostas são as sementes melhor escolhidas de pensamentos que nós podemos cultivar. Eu quero uma vida mais feliz? O que eu preciso cultivar neste meu jardim da minha vida para que eu consiga isso? E tratar-se com gentileza. Ainda que nós muitas vezes caiamos na tentação de querer sermos perfeccionistas, e a pessoa perfeccionista é aquela que mais sofre porque ela não tolera o próprio erro, nem do outro que convive com ela. Então, para domar essa tendência de sermos perfeccionistas, ser gentil para conosco, aceitando que estamos em evolução, mas errar também faz parte do processo de aprendizagem. O quarto passo, e acho que vai ser o nosso último ou penúltimo, pelo horário que eu estou vendo aqui. Pense com bondade a seu respeito.
Já falamos a respeito disso. Da pessoa que se odeia, que aprendeu assim na infância, e ela acha que o amor é uma coisa que ela não merece, que ela não tem direito. Ao contrário, né? Nós podemos nos programar para amar mais, mesmo com dores, mesmo com perdas. E nesses momentos de dores, aí sim amar mais. Amar mais, que nos alivia. A proposta de Jesus é muito clara. Todos nós sofremos, todos temos dores, todos nós temos aflições. E ele fala, vinde a mim. É de muita profundidade essa proposta de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem na vida não tem aflições? Quem na vida não se sente sobrecarregado? E ele fala amorosamente, vinde a mim. Vinde a mim, eu sou o caminho da verdade e da vida. Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Ou seja, nem Jesus não vai resolver nossos problemas, se nós não quisermos nos tratar com gentileza, com amorosidade, com proatividade. Mas ele vai aliviar os nossos problemas. E o Evangelho todo é uma proposta de amor que nos alivia as dores. E caminhando com Jesus, levando a nossa própria cruz, mas reconhecendo as leis divinas e aceitando-as como sendo a condutora da nossa conduta, ou seja, agindo com a nossa consciência, cristã sobretudo, por mais que esteja pesado, esteja difícil, por mais que muitas vezes a gente ache que Deus se esqueceu de nós, se nós permitirmos nos alimentar deste pão do Evangelho, nós nos sentiremos muito mais fortes, animados, corajosos e ativos para o bem. E ainda que venha essa proposta na nossa cabeça de que nós não temos direito de ser felizes, nós passamos a fazer exercício de reflexões. No mesmo momento que vem a ideia, não, eu já sei que eu tenho direito de ser feliz. Como diz a música, quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Esse poema de Xande de Pilares. Quinto passo, relaxe. Relaxamento, 2 minutos por dia. É um preparativo para uma oração, para energias positivas que fluem dentro de nós. Sexto passo, medite e visualize. A meditação é o encontro com a sabedoria superior dentro de nós. E nós nos recordamos de Gandhi, que dizia que meditar é conversar com Deus, silenciar para conversar com Deus. E orar é quando nós permitimos que a resposta venha nas nossas meditações. Com pensamentos, com sugestões. Muitas vezes acordamos no dia seguinte com a ideia de resolver da melhor forma aquela questão que estava nos afligindo muitas vezes. Meditação e visualização. Elogie-se, 7º passo. Eu já sou capaz, já faço melhor aquilo que não fazia tão bem. Trocar a crítica por elogio. Quando a crítica vier, a autocrítica negativa contra nós mesmos, espera aí, não consigo fazer ainda tudo aquilo que eu gostaria, mas já sei que eu estou a caminho. Já me aceito com as situações que eu trago, mas sei que eu sou um filho de Deus. E sai desse pessimismo que é a infância espiritual. Ame-se com independência, sem ficar contando com a aprovação dos outros. 8º passo, apoie-se. Amar é se ajudar. E quantas pessoas estão aí se ajudando nesse momento? Quantas pessoas entram em contato conosco? Você tem um minuto para falar comigo? Liga, manda mensagem. Tantos meios de comunicação que temos hoje. Porque a dor tem visitado tanta gente. E tanta gente nos busca para um diálogo. Não porque nós somos importantes, que somos algo de superiores. Nada disso. Mas muitas vezes a pessoa vem em nós, aquela pessoa estuda o Evangelho, Espiritismo, talvez possa me ajudar. E mesmo a pessoa que critica, o que debocha, o que não valoriza o Espiritismo nesses momentos de dor, tem buscado a tantos de nós. E é o momento de oferecer outra face, do amor, do carinho que acolhe, que ouve quem quer falar e dá bons aconselhamentos, do amor, do bem, de amar-se, de gostar de si mesmo. E como é importante também nós buscarmos ajuda e não ficar apenas recebendo pedido dos outros, porque nós também temos nossas dores. Todos nós necessitamos, seres sociais que somos, de convivência amorosa, de trocarmos ideias, de pedirmos conselhos, por que não? Enfim, nós chegamos aqui já no fim do nosso tempo, mas o importante de tudo isso
é amar. E o amor está dentro de nós, ainda que nós muitas vezes não percebamos. Há uma mensagem do Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, que diz assim: há uma luz brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo cósmico dentro do teu coração. Não lhe empanes a claridade com egoísmo, com orgulho, com essas dificuldades que nós temos. Ao contrário, permitamos que essa luz dentro de nós projete-se, iluminando o nosso caminho e inclusive contagiando quem conviva conosco pelo nosso esforço de fazer brilhar a nossa própria luz interior. Nesses dias, então, que vivemos a pandemia, as dores, as doenças, as mortes, as despedidas, nesses dias que ainda temos as nossas dores próprias, muitas vezes agravadas por tudo que estamos vivendo, é importantíssimo pensar em nós mesmos com carinho, com respeito, percebendo o valor que somos, amando sempre. Mas eu queria tanto ser amado, então ame mais, sem esperar recompensa, confiando, sem inocência, mas com inteligência. Inteligência racional, inteligência emocional, com todo o amor que habita em nosso coração. Nós temos um papel muito importante nesse momento, para com as nossas vidas, para com a terra, contribuindo onde quer que nós estejamos situados. E Deus e Jesus contam conosco. É conosco que Ele conta, com a nossa dificuldade, com as nossas tendências negativas a serem domadas. Nos conhece muito bem e mesmo assim conta conosco. Que possamos fazer esforços constantes de nos conhecermos, de aprender a gostar de nós mesmos e de nos colocarmos como, do nosso jeitinho, instrumentos da paz. Heitor nos recomendou fazer oração ao final, então eu vou convidá-los agora, aqui, amigos que nos acompanham, a orarmos. Fechando nossos olhos. Senhor Jesus, Mestre, amigo, irmão maior, tanta coisa tem acontecido em nossas vidas. Tantos momentos desagradáveis, dolorosos, tantas situações que testam nossas resistências físicas, morais, emocionais. Mas é tão bom saber, Jesus, que em todos os momentos nunca estamos desamparados. Ao contrário, o Senhor está conosco, sempre esteve. Que neste momento uma multidão de espíritos benfeitores visitam a Terra, muitos reencarnando aqui para contribuir para a nossa evolução. Já sabemos, Senhor, que tudo o que nos acontece é uma razão justa, lógica e amorosa para o que esteja acontecendo. Por isso que nós pedimos a sua ajuda, porque muitas vezes, nas nossas fraquezas, nos esquecemos que somos também filhos de Deus, espíritos imortais, carentes de amar a nós, ao próximo, a Deus. Por isso, Jesus, pedimos a Deus, nosso Pai, de amor, de justiça e caridade, que seja santificado em nossas atitudes de amor. Que venha a nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade, que nós sabemos que é a melhor para cada um de nós, seus filhos, assim na terra, como em todo o universo. Pedimos, nos dai, Senhor, o pão de cada dia que nos alimenta o corpo, mas também ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos, Deus, a nos alimentarmos do esforço, do aprendizado, a nos abastecermos nas leis divinas. Ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos seus instrumentos fortalecidos pela fé raciocinada, pela força do Evangelho.
Perdoa as nossas dívidas, conforme perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. A tentação do desânimo, da depressão, da preguiça, da indolência. A tentação da reclamação, sem produtividade. Ajuda-nos, Senhor, a não cairmos na tentação do egoísmo, da vaidade, da pseudo-superioridade ou inferioridade. Ajuda-nos, Senhor, a não cairmos nas tentações das nossas fraquezas morais. E livra-nos do mal, ajudando-nos a domar as inclinações negativas que ainda trazemos e fazer exercícios de virtudes, de amor, de humildade, de paz, de perdão, de alegria, de reconhecimento e gratidão de viver. Deus, nosso Pai, conte conosco e receba a nossa prece de agradecimento. Jesus, amigo de sempre, seja feita a vontade de Deus e conte conosco, com o nosso esforço. Esteja sempre conosco, Senhor, em nossos lares. Que assim seja.